Fala galera, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o treinamento Matemarketing, onde a gente vai falar sobre a fórmula secreta das empresas vencedoras. O meu nome é Manuel Victor, sou fundador e CEO da Marvi e sou especialista em finanças com mais aí de 14 anos de experiência na área. Porém, como CEO da empresa, eu tive que me desenvolver em outras habilidades, tive que aprender sobre outros pilares do negócio e um deles é o marketing. E estudando sobre marketing e me envolvendo também com vários clientes aqui que são donos de agência e marqueteiros de modo geral, ou outros empresários que também são experts no tema, eu acabei entendendo que existe uma correlação entre as empresas vencedoras que dominam os seus processos de marketing e vendas e geram resultado através deles com uma única fórmula, que é a fórmula que a gente vai falar aqui nesse treinamento, que eu vou explicar aqui para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês encarecidamente, me sigam lá nas redes sociais. Então, o meu Instagram é @oinstadomano e o Instagram da Marvi é @marvi.oficial. Afinal de contas, eu vou trazer aqui para vocês esse conteúdo, mas lá a gente também produz conteúdo. Então, a gente vai ter conteúdos complementares que vão facilitar para vocês o entendimento também disso que a gente vai conversar aqui. Então, desde já, meu muito obrigado a você que está assistindo. Convido você a ficar até o final, porque eu tenho certeza que esse conteúdo é valioso e vai poder te ajudar a destravar o crescimento da sua empresa ou também te ajudar a ter mais conhecimento, caso, por exemplo, se você seja dono de uma agência de marketing, esse conhecimento vai ser muito valioso para que você consiga conversar no mais alto nível com os seus clientes. Afinal de contas, a gente sabe que marketing só é marketing quando vende. E essa venda, ela gera alguns dados, alguns indicadores, que é o que a gente vai falar. E a gente precisa entender desses indicadores para entender se esses esforços que a empresa está fazendo em marketing e vendas e esses investimentos estão valendo a pena. Então fiquem aí comigo, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena esse conteúdo. Dando início aqui então ao nosso papo. Então, como eu falei para vocês, a gente vai falar aqui da fórmula secreta das empresas vencedoras. E eu trouxe aqui esse termo, né, o matemarketing, justamente porque eu entendi que é justamente matemática, pura e simplesmente matemática. A gente vai conseguir metrificar, medir os resultados através desses indicadores, através de cálculos matemáticos, que é o que a gente vai falar aqui. Então, a gente vai falar sobre essa fórmula das empresas vencedoras. E qual que foi o insight que eu tive que me fez começar a estudar mais sobre o tema e, inclusive, começar a produzir conteúdo sobre? Foi esse aqui. Empresas vencedoras não vendem, elas compram clientes, certo? Para algumas pessoas isso pode parecer muito óbvio, especialmente quem já trabalha com marketing, já tem um pouco mais de fluência nesses termos, né, nesses indicadores, mas para outras pessoas talvez isso não pareça tão óbvio. Então, é por isso que eu quero trazer aqui para vocês uma visão e esclarecer o porquê que eu cheguei nessa conclusão, beleza? Mas o lance é, né, qual que é a fórmula do crescimento, né? Então, obviamente, fazendo uma brincadeira aqui, né, do veredito, eu já tenho o meu veredito e eu quero trazer aqui para vocês qual que é essa fórmula, que é a fórmula do LTV sobre CAC. Então, vamos lá. Talvez você já tenha ouvido falar sobre o LTV sobre CAC, sobre esses termos CAC e LTV, mas seja sincero comigo, você realmente sabe calcular esses indicadores? E não somente isso, você sabe como calcular esses indicadores de acordo com cada modelo de negócio, cada canal de aquisição, cada produto. Então, por mais que a gente possa ter um cálculo genérico do LTV sobre CAC, se a gente não entender os fundamentos e os cálculos por trás desse indicador, a gente não consegue avançar para as próximas etapas, as próximas análises mais complexas, que daí sim a gente vai estratificar canal de aquisição e tudo mais. Então, obviamente, nesse workshop eu não vou entrar tão a fundo na questão de canais e tudo mais, mas a gente vai sair daqui entendendo, você vai sair daqui entendendo com muita propriedade qual que é a fórmula, como a gente chega aqui no LTV sobre CAC, beleza? Então vamos lá. O ponto é, quanto custa adquirir um cliente? Essa é a primeira pergunta que você precisa saber responder. Então, todos os meses, a sua empresa ou a empresa dos seus clientes vende para novos clientes, ou deveria, pelo menos, né? Mas, no final do mês, você ou seu cliente sabe metrificar quanto que custou adquirir cada um desses novos clientes? Afirmo para vocês categoricamente, 99,9% das empresas do Brasil não sabem. Não sabem fazer essa conta, não metrificam. E quando a gente tem um conhecimento técnico
que quando aplicado e dominado gera resultado e a grande maioria das empresas não faz, a gente tem uma oportunidade. Então, através desses cálculos aqui, que o primeiro que eu vou falar é o CAC e depois posteriormente os demais, a gente tem uma oportunidade de se destacar e se diferenciar no mercado, beleza? Então, vamos lá. Quanto custa adquirir um novo cliente? Então, a gente chamou de CAC, né? Falou aqui que é o CAC, que é o Customer Acquisition Cost, ou custo de aquisição de cliente em português, beleza? Então, esse aqui é o nosso custo de aquisição. Então, se você já trabalha com marketing, você com certeza já está familiarizado com esse slide aqui e com a questão do funil. Parece até, né, algo muito besta trazer isso aqui nesse conteúdo que eu estou dizendo que é um conteúdo técnico, mas eu preciso fazer um nivelamento aqui. Afinal de contas, pode ser que tenha pessoas ouvindo aqui esse workshop que nunca ouviram falar disso aqui. Então, vamos lá. Qual que é o lance? A gente tem aqui um funil de marketing, que é a forma onde a empresa se comunica com o mercado para atrair novos clientes. Então, qual que é a ideia do funil de marketing? A gente tem que partir do pressuposto, especialmente se você é dono de uma pequena empresa, a gente tem que partir do pressuposto que ninguém conhece nosso negócio. Para nós isso pode parecer muito óbvio, a gente está lá dentro do negócio todos os dias e como assim, né? A gente vai perdendo um pouco essa sensibilidade, né? Mas o lance é que a grande maioria das pessoas não conhece o nosso negócio. Então, quando a gente fala de topo de funil aqui no marketing, a gente está falando aqui dessa etapa de aprendizado e descoberta, onde nós vamos fazer ações de divulgação da nossa marca. Então, eu vejo muito também, dentro das estratégias de marketing, as empresas partirem direto para o fundo de funil. Então, o que é o fundo de funil? É quando a gente faz uma oferta direta, certo? Então, com certeza, vocês já caíram aí num Instagram ou alguma página de alguma empresa, ou às vezes até num site, que quando você entra parece um grande catálogo, ou seja, você nem sabe o que essa empresa faz direito, você não sabe quem são os clientes dela, qual a dor que ela resolve e você já tem um monte de oferta. Isso é fundo de funil. Então, quando o cliente ele é impactado diretamente por ações de fundo de funil, ele tem um nível de consciência menor sobre a empresa. Ele não conhece a empresa, não conhece o que ela resolve. Então, no topo de funil, a gente tem aqui o aprendizado e descoberta, que vai ser a primeira etapa dessa jornada, que é onde o cliente vai ser impactado pela sua marca. Então, vamos lá. No online, a gente pode ter campanhas, literalmente, a gente chama de campanhas de awareness ou de engajamento, onde nós vamos distribuir conteúdo, distribuir informações relevantes para o público sem nenhuma oferta, certo? É apenas impactar esse cliente com algum conteúdo da sua marca, mas sem fazer uma oferta propriamente. Quando a gente vai para o offline, a gente muitas vezes vê aí na rua, né, outdoors somente com a marca da empresa. Eu dou sempre o exemplo da Avan, né, que é uma empresa aqui da minha região, eu estou aqui em Blumenau, Santa Catarina, e a matriz fica em Brusque, bem próximo. Então, aqui na nossa região sempre teve muito outdoor apenas com a logo da empresa. E quem vê, quem passa, quem já conhece a empresa, olha e fala assim, cara, que besteira, por que eles gastam dinheiro colocando um outdoor só com a marca? Mas a verdade é que tem gente que não conhece a marca. Então, essa é uma ação offline de topo de funil. Então, literalmente não tem oferta de produto, não tem case de sucesso, não está falando de dor, nada disso. Às vezes tem um slogan, alguma coisa assim, mas isso é topo de funil. Depois a gente vem aqui para o meio de funil, né? Então a gente tem reconhecimento de problema e consideração da solução. Então, nessa etapa aqui, a gente começa a contar para o cliente o que a gente faz, né? Começa a trazer cases de sucesso, começa a falar um pouquinho das dores que a empresa resolve. E, de novo, a gente pode fazer isso de forma online e de forma offline. Então, independentemente do canal, a ideia é que a jornada do marketing segue a mesma lógica. E no fundo de funil, a gente tem aqui a decisão de compra, que é efetivamente onde a gente vai fazer a oferta para o cliente e ele vai tomar uma decisão de comprar algo da nossa empresa, certo? Então, percebam que isso, a gente chama isso de funil, porque isso é literalmente uma jornada. E assim, hoje em dia a gente fala sobre o conceito do non-linear marketing, ou seja, o marketing não linear, porque a gente sabe que nós somos impactados por anúncios online, por ações offline, por patrocínios em eventos, por influenciadores. Então, assim, hoje está cada vez mais difícil, inclusive, de metrificar qual que foi efetivamente a ação de conversão do cliente, ou qual que foi, aliás, a ação de conversão não, perdão, a origem desse cliente. Então, a gente tem uma conversão, às vezes, no site, mas que o cliente foi impactado por um outdoor, como o caso da Havan. O cara passou na rua, viu uma placa da Havan, entrou no site, viu que é uma loja de utensílios e tudo mais, fez uma compra lá, e daí, obviamente, dentro do CRM, dentro das métricas lá dos dados, a gente vai ver que a conversão veio do e-commerce, por exemplo. Mas a gente sabe que pode ser que o topo de funil ele foi impactado lá pelo outdoor. Então, isso pode acontecer de novo, tanto no offline quanto no online. Então, às vezes o cliente vai engajar num conteúdo no Instagram,
Depois de um tempo ele vai receber um patrocinado e aí esse patrocinado inclusive pode ser por um canal de Google, o exemplo, e aí o cliente vai converter. Então, o lance aqui que eu quero trazer para vocês é o seguinte, tá? Independentemente da etapa da jornada do funil de marketing aqui, a empresa ela vai realizar ações, certo? Então, essas ações, elas possuem custo. Então, por isso que tem aquela setinha ali do lado. Então, as ações conduzem o cliente para o fundo de funil e essas ações geram custo para a empresa. Então, dando de novo o exemplo do outdoor. Colocar um outdoor na rua gera um custo. Ter um e-commerce tem um custo. Fazer campanha de mídia paga para trazer o cliente para o e-commerce tem um custo. Todas essas ações, independentemente do canal, independentemente da etapa da jornada, costumam gerar custos, né? Mesmo que seja, por exemplo, mas eu faço porta a porta para vender, só vendo por indicação e eu não tenho custo nenhum. Isso não é uma verdade, porque se, por exemplo, você é o dono da empresa e você dedica o seu tempo para fazer proposta comercial, para prospectar, ou mesmo se for só para atender indicação, a sua hora tem um custo. E esse custo a gente vai chegar depois lá no CAC, que é o custo de aquisição de cliente. Então, a primeira ideia que a gente tem que ter aqui é que conduzir o cliente no processo de vendas gera custo para a empresa. E aí, qual que é a segunda pergunta que a gente tem que saber responder? Qual que será o retorno financeiro de cada cliente? Veja bem, se a gente tem custo para adquirir um cliente, a gente precisa saber se vai dar ROI, se vai ter retorno sobre esse investimento, certo? Então, essa é a pergunta que a gente tem que saber responder com as métricas de monetização desse cliente. Então, o CAC é uma métrica ali de aquisição e agora a gente vai analisar a métrica de monetização, quanto que de fato o cliente traz para dentro da empresa. E essa métrica a gente vai calcular através desse segundo indicador, que é o LTV, o Lifetime Value. Então, o LTV é o valor que o cliente traz durante o seu tempo de vida útil, tá? E por mais que esse termo ficou aí mais conhecido através das empresas de tecnologia, de SaaS, empresas por assinatura. Então, por exemplo, a Marvi é uma empresa de serviços profissionais, a gente presta um serviço de terceirização financeira e terceirização contábil, contabilidade, e nós vendemos através de assinatura. Então, a gente tem uma recorrência, assim como, por exemplo, a grande maioria das agências de marketing que trabalham ali com FII mensal, certo? Fazem aí planos mensais para os clientes, também tem uma recorrência e, obviamente, quando a gente fala de tecnologia, isso é muito comum. Então, quando a gente fala desse perfil de empresa que tem recorrência, essa conta e essa métrica fica mais fácil de ser interpretada. Mas a verdade é que todo e qualquer negócio possui CAC e possui LTV. Só que alguns são mais complexos de a gente calcular e a gente vai falar um pouquinho mais para frente como isso se aplica em negócios também que não tem recorrência, tá? Mas qual que é o ponto aqui? Então, o LTV, qual que é o cálculo? É o ARPU multiplicado pelo GM ali, que é o Gross Margin, né? Então, o ARPU é o Average Revenue Per User, ou seja, receita média por usuário multiplicado pela margem de contribuição. E aqui, mais um ponto super importante que eu sempre costumo falar quando eu estou falando sobre esse indicador especificamente. Eu já vi especialistas de marketing, pessoas que falam sobre growth, que falam sobre indicadores, falarem em palestras, inclusive, que o LTV é o ticket multiplicado pela quantidade de compras ou pelo tempo de vida, tá? Deixando de fora da equação a margem de contribuição. Então, galera, se você não utiliza a margem de contribuição no cálculo da LTV, o cálculo está errado. Eu afirmo isso categoricamente para vocês e isso é muito fácil de entender o motivo. Olha só, uma empresa de serviço, como por exemplo uma agência de marketing, costuma ter uma margem de contribuição maior. Por quê? O que é a margem de contribuição? A margem de contribuição nada mais é do que o faturamento da empresa, as receitas, menos os custos e despesas variáveis, certo? Então, dentro de uma agência de marketing, onde a maior parte do custo costuma ser salários, uma empresa de serviço, esses salários eles não são diretamente proporcionais às receitas, eles são um custo fixo. Então, se a gente for parar para pensar, o que é variável efetivamente dentro de uma empresa de marketing? A gente tem um imposto, que geralmente ele é variável ali, proporcional à receita, certo? Especialmente se você for uma empresa do Simples Nacional. Do presumido também funciona assim, do real que a gente vai ter cálculo lá sobre o lucro, mas é outra história. E a gente tem algumas coisas relacionadas, por exemplo, a freelancers pontuais, despesas pontuais para entregar um serviço contratado. Então, se a gente deduzir o imposto e esses custos e despesas variáveis, a gente vai chegar numa margem de contribuição alta. Geralmente, essa margem pode ter aí 85%, 80%, 75%, ou seja, uma margem de contribuição alta.
Já, por exemplo, numa empresa que é um comércio, especialmente comércios que são produtos mais comoditizados, como, por exemplo, posto de combustível, um supermercado, uma farmácia, até mesmo loja de roupa, muitas vezes, dependendo do perfil, do padrão da loja, esse tipo de negócio costuma ter uma margem de contribuição muito baixa. Aliás, uma margem de contribuição muito menor. Não necessariamente baixa, porque isso faz parte do modelo de negócio. Mas o ponto é, pensem o seguinte, um cliente que consumiu R$ 2.000 numa agência de marketing, que a margem de contribuição é de 70%, 80%, vai deixar um resultado totalmente diferente de um cliente que consumiu R$ 2.000 no supermercado. E é aqui que está o grande risco ou o grande erro de não considerar a margem de contribuição no cálculo da LTV. Então, o lifetime value, que é o valor que o cliente vai deixar ao longo da sua vida útil, a gente precisa deduzir os custos diretamente proporcionais às receitas para chegar nesse indicador. Então, para isso, a gente vai precisar calcular a margem de contribuição. Então, voltando aqui para o slide, qual que é o ponto? O ARPU, que é o Average Revenue Per User, é a quantidade de compras ali desse cliente, o faturamento ao longo da vida útil dele multiplicado pela margem de contribuição. Então, se a gente tiver, por exemplo, um cliente que compra uma assinatura de serviços de marketing e ele fica 12 meses em média no contrato com você, com a sua empresa, não estou dizendo que o contrato é exatamente o tempo de vida, né? Ele pode ter renovações. A gente vai falar mais para frente sobre um indicador de cancelamento, que é o churn. Então, vamos lá. Vamos supor que, em média, os clientes fiquem aí contigo 12 meses na sua agência. E, em média, o valor que eles gastam é de aproximadamente R$ 2.000 por mês. Então, a gente tem aqui um ticket multiplicado por 12 recompras, certo? 12 pagamentos. E aí, a gente vai multiplicar pela margem de contribuição e chegar no LTV. Então, eu vou mostrar isso para vocês no passo a passo para ficar bem fácil de entender. Fácil de entender. Só que aqui a gente tem um outro ponto, tá? Que é o seguinte. Para eu calcular o LTV, eu preciso entender quanto tempo esse cliente fica na base, certo? Então, como que a gente vai calcular esse tempo de base? A gente tem aqui o lifetime, que é diferente do LTV. Esse é outro ponto aí que eu já vi também o pessoal falando na internet. Ah, meu LTV é de 6 meses. Não, teu LTV não é de 6 meses. Teu lifetime, que é o tempo médio de vida do cliente, pode ser de 6 meses. Mas o LTV é um indicador financeiro, não é um indicador de tempo, certo? Lifetime value, valor no tempo de vida. Lifetime, tempo de vida. Então, vamos lá. O tempo de vida de um cliente, como que a gente faz para chegar nesse indicador, especialmente aí quando a gente tem aí os dados, né, de cancelamento, que é o churn. A gente divide 1 pela taxa percentual do churn. Exemplo, 1 dividido por 5% igual a 20 meses. Então, a gente tem aqui o lifetime. Daí, a gente tem o churn, que é a taxa de cancelamento, ou seja, para eu conseguir chegar no lifetime, eu preciso saber o churn. Como que eu chego no churn? Nós vamos fazer a seguinte conta: clientes perdidos no período dividido pelo total de clientes no início do período. Então, vamos supor que no mês passado aí da sua empresa, você perdeu 5 clientes de uma base total de 100 clientes. Então, seu churn do mês passado foi de 5%. Então, o churn, com certeza, ele vai ter variações mês a mês, e por isso que a gente também pode trabalhar depois com médias móveis, que isso a gente vai avançar um pouquinho mais para depois conseguir chegar nessa modelagem financeira. Então, não é o objetivo aqui falar sobre modelagem nesse workshop, sim sobre os conceitos, mas o ponto é que se você analisar o seu churn mês a mês, você vai conseguir chegar também nas médias, certo? Então, assim que a gente calcula o churn. E depois a gente vai ter o outro indicador, que é o margem de contribuição, que é o gross margin em inglês, que, como eu falei para vocês, ele é calculado da seguinte forma: receita bruta menos custos e despesas variáveis. Então, quando a gente fala empresas, por exemplo, do Simples Nacional, ali como eu comentei, a gente vai ter ali os impostos sobre as vendas, que literalmente faturei e gera o imposto a pagar. E existe um termo, esse termo é bem conhecido no mercado de SaaS, tá? Que eles chamam de COS, que é Cost of Service. Então, que é o custo de servir. Então, é tudo aquilo que é variável. Então, por que SaaS é muito comum? Por exemplo, em empresa SaaS, a gente tem ali servidores, a gente tem suporte, a gente tem infra, né? Várias coisas que são diretamente proporcionais à quantidade de usuários na plataforma. Então, não é um custo fixo, porque existe uma elasticidade bastante grande e essa parte aqui do custo representa uma das maiores partes de custos do negócio. Então, isso é muito comum em SaaS, mas trazendo isso para a nossa realidade aqui de serviço também, é a mesma lógica. Às vezes você vai ter aí custos que são diretamente proporcionais às receitas e você vai ter elasticidade. Então, vamos supor, quando você tem um software administrativo, esse software não entra em custo de servir o cliente, porque você pode ter um cliente ou 100 clientes que o custo desse software é o mesmo. Mas, por exemplo, se você tem algum software
que você paga por cliente que está na sua base, diretamente proporcional, aí a gente pode jogar aqui nessa categoria de custos e despesas variáveis, certo? Mas o lance é que a gente chega na margem de contribuição dessa forma. Então, de forma bem simplista, obviamente aqui no slide, a gente tem aqui o percentual da margem de contribuição. E esse é um ponto importante, a gente vai utilizar o percentual, vocês vão entender o porquê. Depois a gente vai aqui para outro indicador, que é a receita média por usuário, né, o RPU. Então, como que a gente chega nessa conta aqui? Tá? O ticket médio multiplicado pela quantidade de compras. Então, assim, a ideia é a gente chegar aqui no valor, no tempo de vida útil do cliente. Então, por exemplo, ali, se o cliente paga R$ 500 por mês, vezes 20 meses, que foi a conta que a gente fez ali do churn, certo? Que a gente chegou num LT de 20. Então, a gente tem R$ 10.000 aqui de RPU. Então, olha só que interessante. Aqui a gente está falando de faturamento bruto, certo? O ticket multiplicado pela quantidade de compras. Porque lá no LTV, de fato, a gente vai precisar usar os dois indicadores, o RPU e a margem de contribuição. Então, usando esse exemplo aqui, tá? A gente tem aqui um LTV de 10 mil, que é o faturamento encontrado na vida útil do cliente, multiplicado por 50%, que é a margem de contribuição, usando o nosso exemplo, totalizando aí R$ 5.000, tá? Então, esse aqui é o LTV, usando esses dados aqui fictícios. Beleza, então agora eu quero entrar com vocês aqui e explicar um pouquinho mais sobre essa questão de quanto você pode pagar por um cliente. Porque, veja só, a gente calculou quanto custa o cliente, certo? E a gente calculou a gente aprendeu a calcular quanto que esse cliente traz ao longo da sua vida útil. Mas se a gente for parar para pensar, a partir do momento que eu sei quanto o cliente me traz em média durante a sua vida útil, eu consigo calibrar quanto eu posso gastar por esse cliente, certo? É uma correlação. Se eu já sei quanto vai me trazer de retorno, quanto eu posso gastar para eu conseguir ter esse delta, certo? Então a gente chama o resultado do LTV sobre CAC de delta, certo? Que é a variação entre duas grandezas, entre dois valores na matemática. Então, lá no final desse workshop, a gente vai entender que o LTV sobre CAC ele resulta num delta, que é o indicador principal aqui que a gente vai chegar, que é a fórmula que eu comentei para vocês que as empresas que dominam são empresas vencedoras. Então, dando sequência aqui, a questão é quanto a gente pode pagar por um cliente. E eu trouxe aqui uma analogia, obviamente, tá? Isso aqui é só para fixar um pouco mais esse conteúdo e ficar um pouco mais fácil, mas a gente vai imaginar aqui, hipoteticamente, que nós estamos comprando clientes, certo? Então, vamos lá. Imagine que você está entrando em uma loja de carros, certo? E cada um desses carros ele é um cliente. Você está indo lá e comprando um cliente, certo? Então, vamos pensar da seguinte forma. A gente teve aqui algumas compras, certo? Então, eu coloquei aqui 5 compras, 5 clientes. O cliente grupo B, grupo C. Então, obviamente, eu criei aqui uma historiazinha para ficar mais fácil. Então, aqui, cada um desses carros, desses veículos, são um cliente que a sua empresa comprou. E a gente teve aqui uma despesa total de R$ 1 milhão, certo? Para adquirir 5 novos clientes. Então, vamos lá. Se eu tive uma despesa de R$ 1 milhão para adquirir 5 novos clientes, essa safra de clientes, certo? Esse grupo de clientes que eu comprei neste período custou R$ 200 mil por cliente, certo? É uma média. Então, aqui a gente tem a resposta, R$ 200 mil para adquirir cada um dos 5 clientes. Fácil, né? Não tem muito mistério. Agora, a gente vai pensar na seguinte questão, ticket médio, certo? Então, pensem o seguinte, o ticket médio, ele é, de fato, o retorno, o faturamento bruto que a gente vai trazer para dentro da empresa. Então, agora, pensem que vocês compraram esses clientes que são esses carros, vocês vão colocar eles a rodar, certo? Como se vocês fossem uma locadora de veículos ou uma empresa de transportes executivos, alguma coisa do tipo. E cada um desses carros, ele vai trazer um retorno, certo? De acordo ali com o perfil dele. Esse é um ponto importante. Então, a gente adquiriu clientes diferentes. Cada um desses clientes tem um perfil diferente. Consequentemente, a gente vai ter aqui, ó, 2 clientes vão trabalhar no plano X, um no plano Comfort, um no plano Comfort+, um no plano Black. E a gente vai ter o faturamento de cada um desses clientes ao longo do mês, que a gente pode chamar de faturamento recorrente mensal, caso sejam contratos, né? Que é muito comum aí a gente chamar essa sigla de MRR, Monthly Recurring Revenue, né? Então tá ali em cima, MRR. Então vamos lá. Considerando que a gente tem R$ 100 mil de receita proveniente desses clientes, que é o número de veículos multiplicado pelo retorno que ele traz por mês, a gente vai ter aqui um total de MRR gerado no mês, dividido aí por 5 clientes, que são os carros, certo? Então, a gente tem aqui, considerando um ticket médio de 20 mil, esses clientes vão gerar um faturamento bruto mensal de R$ 100 mil, beleza? Fácil de entender também. E aqui vem o ponto, né?
Agora, a gente precisa levar em consideração a margem de contribuição. Afinal de contas, como eu falei, a margem de contribuição, a gente precisa, para a gente chegar lá na margem de contribuição, a gente vai deduzir os custos e despesas que são variáveis, né, diretamente proporcionais aí à receita. Então, nesse caso aqui, no nosso exemplo, eu trouxe aqui imposto, salário, combustível e seguros, ou seja, custos diretamente proporcionais à receita que esses carros vão gerar na rua. Se eu tenho faturamento, eu tenho que pagar esses custos aqui, certo? Então vamos lá. A gente tem aqui um faturamento de 100 mil reais com uma margem de contribuição fictícia de 50%, certo? Então essa aqui é a nossa margem de contribuição que a gente encontrou para que daí a gente consiga avançar e chegar lá no LTV correto. Que aí é o que a gente vai falar agora. Então vamos ao cálculo do LTV. Então a gente identificou um ticket médio de 20 mil reais, certo? A gente identificou uma margem de contribuição de 50%. E aqui, propositalmente, eu coloquei um lifetime de 60 meses. Por que isso? Porque na contabilidade aqui, né, a gente sabe que um ativo, que é um veículo, ele deprecia em 5 anos, que seriam 60 meses. O que eu quero dizer com isso? Pense que você comprou um carro e esse carro ele vai ter uma vida útil de 5 anos. Durante esses 5 anos, ele vai gerar receita. Findados os 5 anos, ele para de gerar receita. Ou seja, a gente tem um churn. Deu para entender? Então, aqui a gente tem um CAC de R$1 milhão, dividido por 5 novos clientes, que foi o que a gente encontrou, um CAC de 200 mil. E a gente encontrou também o CAC Payback, que é o retorno sobre investimento, tá? Então, a gente vai ter um outro gráfico ali que eu já vou apresentar isso para vocês. Mas a questão é, o LTV sobre CAC, utilizando esses dados aqui, é de 3, tá? Então, o delta da equação do LTV sobre CAC será de 3. Olha só. O que isso significa na prática? Significa que a cada R$1 investido em marketing e vendas, a empresa gerou R$3 de margem de contribuição. Essa é a lógica, tá? É claro que aqui, nesse exemplo, eu coloquei ali a compra dos clientes, né, como sendo os únicos custos. Mas, de novo, todas as ações que a empresa faz no processo de marketing e vendas gera custo. E esses custos são rateados lá na aquisição dos clientes para a gente chegar no CAC. Então, o ponto é que aqui eu fiz algo bem simplista, mas a cada ação que a empresa tomar, né, independentemente se for aí uma ação de mídia paga, uma ação offline, custo com salário de venda, comissão, enfim, tudo isso vai ser rateado, dividido no custo de aquisição de clientes. E aí, na questão do LTV, a gente vai fazer o cálculo aí desses clientes, né, por perfil e tudo mais, para a gente conseguir chegar nesse delta de LTV sobre CAC. Então, a gente está fazendo uma análise geral da empresa aqui, certo? Então, o LTV sobre CAC, usando esse exemplo, é de 3. E aqui a gente tem uma representação gráfica disso, tá? Que é o quê? Olha só, lá no mês 0, a gente teve aqui um desembolso de R$200 mil, que é o quê? A compra dos clientes, certo? Nesse caso aqui, a gente não está levando em consideração ciclos financeiros também, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, comprei os carros parcelados, tudo mais, mas isso é uma análise de fluxo de caixa que não é o ponto aqui. A gente está olhando como se fosse a competência, certo? Então, para quem entende um pouquinho de finanças e contabilidade, sabe que a competência é o mês que a gente, de fato, tem aí o documento fiscal ou o fato gerador, né? Então, o fato gerador da compra desses clientes foi o mês 0. E a gente tem aqui uma análise que, por exemplo, lá no 20º mês é quando a empresa tem um retorno do CAC, que é o CAC Payback. Por que isso? Porque a cada mês que esse cliente vai gerar receita, nesse caso aqui que são os carros, né? Então, os carros gerando receita, no 20º mês, o valor que eu gastei para adquirir os clientes volta para o caixa. Somente depois do 20º mês, a gente passa a gerar caixa positivo, que daí é o gráfico ali verde, né? Que fica um pouquinho para frente. Então, a gente consegue ver que o gráfico o caixa positivo é o verde. E a gente tem os R$600 mil ali de LTV, que é o LTV que a gente encontrou ali em cima, R$600 mil de LTV. Ou seja, esses clientes, durante a sua vida útil, vão gerar R$600 mil de LTV, sendo que antes do 20º mês, a empresa está com caixa negativo por conta da aquisição desses clientes, dessa safra, e ao término aí da vida útil desse cliente, que seriam 60 meses, a empresa vai estar com 400 mil de caixa. Então, olha só, a gente tem uma arbitragem aqui de R$200 mil investidos para R$600 mil de retorno. Para cada 200 mil, LTV sobre CAC vezes 3 gera 600 mil. Fácil de entender, né? Matemática pura e simples, e por isso que eu digo que é o matemarketing. Mas beleza, Manuel, vamos trazer agora para a realidade um pouquinho da agência de marketing. Vamos pensar assim, ó, despesas que você tem numa agência de marketing para adquirir clientes. CRM, mídia paga, né, Meta e Google, salário de pré-vendas, salário de vendedor, comissão por indicações, patrocínios de feiras e eventos. De novo, ações, certo? Total de despesa R$50 mil para adquirir 10 novos clientes com CAC de 5 mil.
Ticket médio, imagina que você tem aí alguns planos na sua agência, certo? Então, a gente vai pegar lá os clientes que entraram, multiplicar a quantidade de clientes versus multiplicado pelo ticket médio de cada plano, vamos chegar a um total de receita recorrente mensal, que nesse caso aqui foi de R$ 25.000, então a gente tem aqui R$ 2.500 de receita recorrente média por cliente adquirido. Margem de contribuição, nesse caso aqui, eu até deixei 50% para facilitar o cálculo, tá? Mas o lance é que a margem de contribuição de uma empresa de serviço costuma ser maior. Mas, enfim, a título de exemplificação, 25 mil de faturamento vezes 50% que é a margem de contribuição, R$ 12.500. Então, se fosse, por exemplo, 75%, esse valor de margem de contribuição seria maior, né? Mas, a título de exemplificação, aqui tem os mesmos 50%. E aí, churn. Então, até comentei com vocês desse 5 aqui dividido por 100, né? 5 clientes saindo de uma base de 100. Aí você vai avaliar, obviamente, conforme a sua base de clientes. E ali a gente tem uma representação gráfica também. Então, observem que no mês 0 a gente tem 100 clientes dessa safra e a cada mês a gente vai perdendo 5% da safra inicial, que é 5 clientes. Então, em 20 meses a safra esgota, ela se encerra, a gente chega em 0. Então, é inversamente proporcional. E aí o cálculo do LTV, né? Então, ticket médio, 2.500 multiplicado por 50%, com um churn de 5%, né? Que dá um lifetime de 20 meses, igual a R$ 25.000 de LTV. Então, a gente teve um CAC de R$ 5.000 por cliente, a gente tem um CAC payback de 4 meses e um LTV sobre CAC de 5. Então, aqui a gente tem uma equação desse delta um pouquinho melhor. Representação gráfica, R$ 5.000 no mês 0 para adquirir o cliente, 4 meses de CAC payback, 25 mil de LTV, sendo que a gente tem período de caixa negativo do mês 1 ao mês 4, depois período de caixa positivo. Então, em um único gráfico, a gente responde aí a equação, né, de custo de aquisição e retorno sobre esse investimento. E agora eu quero trazer para vocês essa sacada aqui. Lembra que eu falei para vocês que essa equação, essa analogia, ela se aplica para qualquer mercado? E é isso mesmo. Então, assim, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de mercado imobiliário, que a gente pode pensar que é uma venda transacional, ou seja, é one shot, certo? Eu preciso saber quanto eu posso gastar para adquirir um cliente, considerando que esse cliente talvez faça uma única compra ao longo da sua vida útil. Então, aqui eu coloquei um exemplo como se fosse um imóvel de alto padrão, tá? Então, pensem num imóvel de alto padrão no valor de R$ 10 milhões, tá? Uma imobiliária de alto padrão, um imóvel de alto padrão, R$ 10 milhões, apartamento frente mar. Vamos lá, custo de aquisição de clientes. Então, a gente tem aqui um corretor, que é um custo de vendas. A gente tem aqui mídia paga Meta, mídia paga Google. Então, imaginem que uma imobiliária, com base nos seus dados históricos, sabendo quanto tempo ela leva para vender um apartamento nesse padrão, quanto que ela tem que investir de campanhas e quanto que ela paga de comissão para os vendedores, que são os corretores de imóvel, ela chegou aí num cálculo de R$ 200 mil para fazer uma venda, certo? Então, a gente tem um CAC de R$ 200 mil. O ticket médio, a venda de um imóvel, geralmente costuma ser 6% de taxa de comissão, de corretagem, tá? Então, essa venda desse imóvel de R$ 10 milhões vai gerar para a imobiliária R$ 600 mil de faturamento, certo? Que é o ticket médio, uma compra só, ok? E aí, a gente tem aqui, quais são os custos e despesas variáveis? Vamos botar aqui que a despesa variável aqui é unicamente o imposto. Afinal de contas, pensem que o corretor lá é um custo fixo que ela tem, ela vai pagar uma comissão sobre a venda quando ela acontece e tudo mais, mas aqui é o único custo que ela tem efetivamente é o imposto. Então, eu botei aqui 18% a título de lucro presumido, um cálculo aqui, enfim, que obviamente uma empresa que tem um faturamento um pouco maior vai pagar mais imposto. Então, ela faturou R$ 600 mil, ela gerou R$ 492 mil de margem de contribuição, que é o equivalente a 82%, e ela teve um churn de 100%. Olha só que interessante essa conta. Se a gente dividir 1 por 1, né? Então, a gente tem 100%, certo? Então, isso significa que o cliente morreu, ele comprou e morreu. Não o cliente, né? Ele morreu para a empresa, né? Não vai gerar mais retorno. Mas o ponto é, cálculo do LTV sobre CAC. Ticket médio multiplicado pela margem de contribuição, multiplicado pelo lifetime de um mês, 492 mil. CAC de 200 mil, LTV sobre CAC de 2,5. Então, galera, o que isso aqui está nos dizendo? Isso aqui está nos dizendo que se a empresa, que é uma imobiliária, gastar R$ 200 mil no mês 0 para adquirir um cliente que vai trazer R$ 492 mil de margem de contribuição, o delta do LTV sobre CAC dela é de 2,5%, certo? Então, ela investiu R$ 1 para trazer 2,5% de margem de contribuição. E olha só a sacada. Mesmo que é um negócio tradicional, as empresas que dominam esses indicadores, elas conseguem ter previsibilidade de quanto elas podem gastar para adquirir um cliente. E com base nisso, elas podem criar os seus orçamentos de marketing e vendas.
Então, olha só que interessante. Conforme aqui eu fui aprendendo sobre isso, eu entendi que existem duas formas. Aliás, podem existir várias formas, mas eu entendi que existem duas formas de analisar ou de pensar as metas de vendas. Então, vamos pensar o seguinte: eu posso colocar uma meta de vendas, onde eu vou definir, por exemplo, quanto eu quero vender ou quanto eu quero crescer no ano, qualquer coisa do tipo, e vou dividir isso mês a mês. E com base no meu LTV, porque eu já sei com base em dados históricos, eu consigo entender quanto eu posso gastar para adquirir esses clientes, e com base no que eu posso gastar para adquirir os clientes, eu vou ter o que? O meu orçamento de marketing e vendas. Então pense o seguinte: se você é um gestor de uma empresa e você precisa montar um orçamento da sua área, como que a gente tem que chegar nesse orçamento? Como que a gente faz para saber quanto eu posso gastar com marketing e vendas? Se você tiver essa informação do LTV sobre CAC, você consegue literalmente encontrar o delta, bater com o seu gestor e falar: qual que é o delta que faz sentido? 3, 6, 7? Vai depender aí, obviamente, do seu mercado e tudo mais. Mas com base nesse delta, você consegue montar o seu orçamento. Então, essa é uma forma. A segunda forma é a seguinte: você já tem um time de marketing, vendas, agência, mídia paga, você já tem esses investimentos e você também tem os dados aí de LTV sobre CAC. Então, isso significa que você consegue definir a meta de vendas. Olha só que interessante, eu já sei quanto eu gasto. E para eu conseguir manter o delta do LTV sobre CAC em X, eu consigo fazer a conta ao contrário e falar: então eu preciso vender tanto. Então, eu posso pegar meu time, toda a minha estrutura de marketing e vendas e falar assim: olha, eu preciso vender tanto para conseguir preservar o meu delta de LTV sobre CAC. Olha só que interessante. Então, isso são sacadas que eu acabei tendo ao longo aí da jornada com base nesses estudos. E por fim, então, eu quero chegar aqui para vocês, quero contar isso aqui para vocês, olha só que interessante. Um LTV sobre CAC menor do que 1 significa que a estratégia de aquisição da empresa está operando em prejuízo, ou seja, ela está gastando mais dinheiro do que ela traz de margem de contribuição para adquirir cada cliente. Então, quando a gente pensa em produtos, isso aqui pode ser uma estratégia aceitável. Por exemplo, tenho um produto que me gera prejuízo porque eu sei que durante a esteira, durante a jornada, esse cliente vai me gerar mais valor. Então, eu posso, de fato, ter um produto de entrada que me dá prejuízo, está tudo certo. Mas, se eu for analisar o LTV sobre CAC da empresa inteira e eu chegar num indicador menor que 1, ferrou. Tem alguma coisa errada, certo? Um LTV sobre CAC entre 1 e 3 é uma zona de perigo. Por quê? Porque a nossa margem está muito apertada. Se eu estou investindo 1 e voltando 3, entre 1 e 3, qualquer deslize ali pode dar merda, né? Falando bem português. E tem um outro ponto também, questão de CAC payback. Então, vamos lá. Se eu tenho um LTV sobre CAC muito apertado, isso significa possivelmente que eu preciso casar muito bem os ciclos financeiros para conseguir ficar com a empresa funcionando e não ficar sem caixa. Esse é um ponto importante. E um LTV sobre CAC entre 3 e 7 é um crescimento sustentável, é uma zona onde você pode tomar mais risco através de funding, através de financiamento, financiar essa aquisição a título de custo de oportunidade. O que eu quero dizer com isso? Pensem o seguinte: pense em uma empresa SaaS que está atingindo LTV sobre CAC de 5, exemplo. Se ela domina os indicadores de custo de aquisição e de LTV, ela pode tomar risco, tomar financiamento para aproveitar o custo de oportunidade e ter uma expansão acelerada de mercado. Então, o que eu quero dizer? Se você consegue ter na sua máquina de vendas um delta de LTV sobre CAC estável, com base nas métricas, com base nos dados já validados, você pode, de alguma forma, buscar financiamento para acelerar ainda mais o crescimento do seu negócio. Tá? Seja financiamento externo, seja capital de giro, seja o próprio lucro da empresa, ao invés de você fazer distribuição de lucro para os acionistas, para os sócios, você reinvestir no crescimento do negócio, mas com base nessa métrica, porque você sabe que vai ter retorno sobre investimento. Então, eu costumo dizer também, né, que para quem é pequeno empreendedor, o seu melhor investimento deveria ser o seu próprio negócio. Então, essa é uma coisa que eu vejo muito também. Gente tentando atirar para tudo que é lado, tentando fazer, fazer trade, fazer ações, comprar ações, fazer, enfim, mexer com criptomoeda, etc., tentando buscar um retorno sobre investimento rápido. Mas na prática eu vejo que o empreendedor ele deveria focar no seu próprio negócio e tornar o seu próprio negócio a sua melhor fonte de investimento e os seus investimentos secundários serem investimentos mais seguros, né? Mas obviamente isso é do perfil de cada um, isso é só uma opinião pessoal. E o LTV sobre CAC aqui, a gente considera que está deixando dinheiro na mesa. Olha só que interessante. Se eu tenho um LTV sobre CAC muito alto, significa que eu estou gastando pouco dinheiro para adquirir um cliente, o que parece ser positivo. E isso também é uma discussão que eu tive uma vez com um professor, inclusive, que quando ele falou sobre CAC, ele perguntou qual que é o CAC ideal.
Daí eu falei, depende do LTV sobre CAC. Pensei comigo, né? Mas na prática eu não falei isso, né, na turma lá. E ele falou, ó, o CAC ideal é o menor CAC possível. Aí eu fiquei pensando, pô, mas pensem o seguinte. Imagine uma empresa que só vende por indicação, que vamos supor que ele tem algumas horas de custo do dono da empresa lá, e que a gente vai fazer o delta do LTV sobre CAC, vai dar um número exorbitante. Ah, uma empresa de contabilidade tem muito isso, só vende por indicação. O lifetime do cliente costuma ser longo, porque as pessoas, via de regra, não ficam trocando de contador o tempo todo, e as empresas acham que isso é algo positivo. Só que a gente para pensar, isso significa que as empresas não dominam as alavancas de crescimento, porque se a gente pudesse analisar de forma fria a questão do custo, ou seja, eu vou gastar um pouco mais de dinheiro porque eu sei que meu cliente vai ter retenção. Então, isso significa que eu estou deixando dinheiro na mesa. Por não gastar dinheiro, eu estou deixando dinheiro na mesa. Então, de novo, esse é um ponto que, se você é dono de uma agência, mostrar isso aqui para o seu cliente é extremamente importante. Porque pensa assim, ó, o cliente não quer gastar com mídia. Exemplo, quero tá pagando 2.000 de FII para tua agência, 3.000, 5.000, o que for, e ele gasta o mesmo valor de mídia. Pô, não faz sentido. O FII mensal é um custo fixo. Então, ele deveria estar gastando mais em mídia para diluir o custo fixo e assim ter mais expansão. Só que, às vezes, pela falta de clareza dos indicadores que demonstram a eficiência da operação de marketing e vendas, esse empreendedor não toma essa decisão. Então, e se você é um empresário e que você talvez tenha um LTV sobre CAC maior do que 7, talvez te falta conhecimento para entender esses indicadores e entender que você precisa não, né? Pode, deveria talvez tomar mais risco na aquisição de novos clientes para o seu negócio, tá? Então esse é um ponto super importante também. E para a gente chegar aqui no final do nosso workshop, por onde começar, né? Então assim, talvez você está assistindo isso e acaba ficando com dúvida. Pô, mas por onde eu começo? De onde eu vou buscar esses dados? Como eu vou fazer isso, tá? Então vamos lá, eu trouxe aqui três grandes fontes de dados, né? Então o primeiro deles, o HubSpot CRM. É o CRM que a gente utiliza aqui na Marvi, obviamente cada um pode utilizar um diferente e vamos lá, tu pode usar uma planilha, pode usar qualquer coisa, desde que você tenha esses dados organizados. Então o que a gente extrai de forma simplista, tá? No nosso CRM lá para conseguir fazer esses cálculos de forma um pouquinho mais automatizada. Quantidade de leads, quantidade de agendamentos, propostas, vendas em contagem, vendas em somatório. Com esses dados, eu consigo analisar o que está entrando aí de novos clientes para a empresa. Fazendo o nosso jabá, a Marvi tem um software financeiro próprio, né? Então tem um ERP, e através do software financeiro a gente vai conseguir chegar em alguns outros indicadores. Eu consigo ver quantos contratos ou clientes eu tenho ativo todos os meses, o meu faturamento, que é a minha receita recorrente mensal, ou, né, se for vendas pontuais, mesma lógica também, custos e despesas e a margem de contribuição. Então, por isso que eu digo que para ser um bom marqueteiro, você precisa entender de finanças. Pode parecer controverso, mas você pode ser um bom publicitário e não entender de finanças. Mas ser um bom marqueteiro sem entender de finanças, eu discordo. Porque o marketing só marketing quando vende. E a venda precisa gerar retorno para a empresa. Então, quando você consegue ter uma visão de retorno sobre o investimento de cada cliente gerado para o negócio, você se torna um marqueteiro muito mais completo, muito mais estratégico. Seja você um funcionário de uma empresa, seja você o dono da empresa ou o dono de uma agência de marketing, por exemplo. E por fim, a gente tem aqui o SAP, né, que é o Sistema Avançado de Planilhas, né? Eu sempre brinco que o mundo roda em cima de uma planilha. Porque no fim do dia, a gente fica com muito glamour em cima de ferramenta, tá? Esse é um ponto que eu quero trazer aqui para vocês também, que eu considero bem relevante, porque qual que é o lance, né? Tem muita gente que fala assim, eu preciso de um dashboard, eu preciso dos indicadores, não sei o quê, para fazer a gestão aqui do meu negócio. Só que, muitas vezes, as pessoas têm os indicadores à sua disposição e não conseguem entender e interpretar os dados. Então, é a mesma coisa, por exemplo, eu consigo entender os indicadores do meu carro. Quando eu entro no meu carro, eu tenho no painel lá alguns marcadores de combustível, de pressão de óleo, de temperatura, de velocidade, eu consigo entender. Agora, se eu entrar num Boeing, eu não vou entender absolutamente nada dos indicadores que tem lá. Então, a gente tem que cuidar com esse glamour de querer tudo bonito sem entender os fundamentos. E por isso que eu digo que o sistema avançado de planilha faz com que você entenda os fundamentos, como eu calculo, como eu chego nos dados, certo? Então, esse é um ponto importante. E lá na planilha a gente vai fazer aqui um cruzamento dessas informações. Então, eu vou conseguir medir o growth, que é quanto eu estou crescendo mês a mês, eu consigo medir o churn, que é a taxa de cancelamento, consigo medir o CAC, que é o custo de aquisição, o LTV, o CAC payback e por aí vai. Então, eu cruzo meus dados de marketing e vendas com os meus dados financeiros e eu chego aí nos indicadores, tá? Então, é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Por onde começar? Primeira questão, você precisa aí saber... Primeiro, você precisa entender quais são os indicadores que você precisa, logicamente.
Depois, você precisa ter uma fonte de dados confiáveis e organizados. E depois, você precisa entender como cruzar esses dados para chegar nos indicadores e entender, de fato, e metrificar isso mês a mês, tá? Porque, qual que é o lance, né? Quando a gente analisa um mês em específico, a gente está analisando uma fotografia. Então, vamos supor aqui, ó, receita, isso aqui é também uma planilha simplificada a título de exemplificação. Então, vamos lá, receita, custo de despesas variáveis, margem de contribuição, clientes ativos, perdidos, churn, novos clientes, nova receita, ticket médio, custo de marketing e vendas, CAC, LT, LTV, LTV sobre CAC. Ou seja, eu consigo ver numa planilha com 10 linhas, sei lá quantas linhas tem aqui, o principal indicador de eficiência de crescimento do negócio, que é o LTV sobre CAC. Então, aqui eu tenho uma fotografia e quando eu tenho mês a mês, eu começo a ter uma história sendo contada pelos dados. Porque eu costumo dizer também que quando a gente olha, por exemplo, o LTV sobre CAC de janeiro foi 5,6. É bom ou é ruim? Não sei, tá melhorando ou tá piorando? Certo? Porque a questão é essa. Fevereiro foi 6,9, foi melhor. Março foi 6. Então, qual que é o ponto, tá? O ponto é o seguinte, a gente tem que entender que o LTV sobre CAC, ele vai depender de ações que são tomadas. E acho que aqui é o principal ponto também que eu quero reforçar com vocês. Que para vocês conseguirem tomar melhores ações, tomarem melhores decisões dos negócios, a gente precisa desses dados organizados. Então, com base nos dados, eu tomo ação. Com base no resultado da minha ação, eu metrifico, funcionou ou não funcionou. E assim eu vou ganhando expertise para a gente conseguir, obviamente, avançar e ter ações cada vez mais eficientes, tá? Senão a gente tem uma empresa sendo conduzida assim, né? O marketing, vendas, operações e o financeiro, tá todo mundo andando junto, mas todo mundo vendado. Ninguém sabe muito bem para onde está indo, né? Então, vamos lá. Marketing, as ações de comunicação, vamos pensar num modelo onde tem inside sales, certo? Aqui na Marvi, ou numa agência de marketing, ou numa empresa de software. Pense o seguinte, o marketing vai fazer campanha, vai fazer lá a jornada, topo e meio de funil e quando chega no fundo a gente tem as campanhas de levantada de mão, né, de conversão. Isso cai para um time de vendas, certo? Que vai ter uma outra etapa do funil, que a gente obviamente não vai destrinchar aqui, que são aquelas questões de métricas de quantas agendas foram feitas, quantas propostas foram enviadas, quantas vendas foram fechadas. Então a gente tem as métricas de conversão também no vendas ali. E a gente tem operações que vai garantir a retenção do cliente, né? Então, a questão do LTV, né? Então, a gente tem o LT, que é o Lifetime, e a gente tem aí ações de CS, de operações que vão impactar na retenção. E, por fim, vai respingar no financeiro, né? Que o financeiro vai metrificar lá se tudo que essa galera está fazendo está dando retorno para a empresa ou não. Então, se o time não estiver consciente sobre isso, a gente está andando para a mesma direção, mas sem saber muito bem o que está acontecendo aqui, tá? E alguns insights finais para a gente finalizar, tá? Primeiro, dados como feeling no café da manhã. Cara, é isso, assim, ó. Quando você começa um negócio, tá? Independentemente do que você faça, você consegue ter mais controle, fazer gestão com base em feeling. Tu consegue perceber se está bom ou se está ruim. Conforme a empresa vai crescendo, isso se perde, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de dados, né? Isso também é algo muito fora do senso comum das pessoas. Mas quem trabalha com marketing e finanças, a gente precisa entender e ter muita clareza sobre isso, tá? Segundo ponto, crescimento pequeno com LTV sobre CAC alto demonstra oportunidade de growth. Que é aquilo que eu falei. Meu LTV sobre CAC é 30. Tá bom, mas se é tão bom assim, por que tu não bota mais dinheiro? Porque possivelmente se você botar mais dinheiro, esse delta vai diminuir. Mas vai diminuir até que ponto? Qual que é teu sweet spot de LTV sobre CAC? Então, isso é uma definição importante para o negócio. Outro ponto, o descontrole de CAC payback pode quebrar a empresa. Sempre digo, né, que uma empresa, ela não quebra por falta de lucro, ela quebra por falta de caixa, tá? Então, vamos lá. Eu posso ter uma operação lucrativa. Lembra do exemplo dos carros? Então, eu tenho uma operação lucrativa. Mostrei lá 2,5. Porém, aqueles carros, eles só vão dar payback no 20º mês. Então, esse dinheiro saiu do caixa da empresa e vai levar 20 meses para voltar. Imagine se a gente estivesse adquirindo uma nova safra de clientes. A cada mês você vai lá e faz uma nova compra de carros, certo? Então a gente começa a ter aqui o quê? Um fluxo de caixa deficitário mês a mês. A gente está acumulando essa deficiência de caixa. Então o ponto é que a gente precisa controlar CAC Payback para saber também quanto tempo vai levar essa grana para voltar para o caixa da empresa, né? O mundo ideal é quando a gente diz assim, ROI direto, né? Que na Marvi a gente fala esse termo, ROI direto. O que é o ROI direto? Investir 100 mil reais em aquisição e voltou no primeiro mês 100 mil reais.
Tem gente que fala isso do ROAS lá, né, quando a gente fala de campanha, mas olhando só a mídia paga, lógico, né? Mas vamos falar de ROI, olhando toda a estrutura de marketing e vendas, né? Pô, ROI direto, 1 para 1 no primeiro mês. É lindo, porque aí o caixa não está sofrendo e se isso acontecer de forma consecutiva e controlável, a gente pode abrir a mão e de fato, crescer o mais rápido possível, né? Terceiro aqui, cada canal de aquisição terá sua própria relação de LTV sobre CAC, que é aquilo que eu falei. A gente tem canais de aquisição diferentes, então a gente pode ratear, estratificar, para identificar qual que é o canal de aquisição mais interessante para o seu negócio, tá? Então, esse é um ponto super importante. E alguns parafusos para melhorar a relação de LTV sobre CAC. Vamos lá. Reduzir custo de aquisição. Coloquei 3 pontos aqui. De novo, isso aqui é de forma simplista, né? Só para a gente finalizar aqui esse workshop com algumas to-do lists aí. Pedir indicação. Então, de novo, se você está gerando um lead, que ele tem um custo, ele vai para uma reunião com o vendedor e esse vendedor consegue extrair indicações desse mesmo lead, você está comprando novos leads com o mesmo custo daquele único que entrou. Quem é o mestre disso aí, né, que é um case conhecido, é o WhatsApp. Né? Então, eu lembro que uma vez, quando eu fui numa reunião com um vendedor da WhatsApp, cara, o cara praticamente não deixa de sair da sala, naquela época, isso faz muito tempo, né? Não sei como é hoje, mas o cara não deixava de sair da sala se tu não desse 5 nomes lá, era um negócio maluco, assim, porque, de fato, isso reduz o custo de aquisição de clientes, né? Você tem aí indicações e geralmente de pessoas muito parecidas, né? Otimizar a taxa de conversão, falei também ali, né, de funil. Então, a gente tem o funil do marketing, nas campanhas, e a gente tem o funil de vendas, né, do Inside Sales, quando tem, né, nesse caso. Então, se for um e-commerce, por exemplo, a gente tem o funil também da parte do site ali e tudo mais. Então, enfim, otimizar as taxas de conversão também reduz o custo de aquisição, afinal de contas, estou pagando o mesmo valor por um lead e convertendo mais clientes. E diversificar canais. Então, às vezes, a gente tem aí canais que vão ser mais lucrativos, a gente tem que testar esses canais. Melhorar a margem de contribuição, otimização de infraestrutura. Então, eu estou falando aqui, beleza, se for uma empresa de tecnologia, como falei para vocês, servidor, ferramenta, mas também se aplica para empresa de marketing, né? Melhoria de processos mais eficientes que demandam menos tempo e menos estrutura da equipe para melhorar sua margem de contribuição. E planejamento tributário. Então, se o imposto é diretamente proporcional à sua receita, se você tiver um planejamento tributário e pagar o mínimo de imposto possível dentro da lei, isso também aumenta a sua margem de contribuição. Então, também vejo muito dono de agência aí pagando imposto a maior por falta de planejamento tributário, né? E nesse caso, inclusive, a Margem pode te ajudar. Aumentar o ticket médio, que é o ARPU. Então, a gente pode fazer upsell, cross-sell, certo? Então, de fato, vender planos maiores, né, planos mais completos ou outros produtos, né? Então, isso aqui vai fazer com que esse mesmo cliente que às vezes ele entrou, lembra que eu falei da jornada do cliente que dá LTV sobre CAC negativo? Então, o cara às vezes entra com o LTV sobre CAC negativo, mas durante a jornada a gente consegue fazer com que ele se torne positivo. Aumentar a retenção, ações de Customer Success, que são as ações de sucesso do cliente, então, tanto proativas quanto reativas, né? A mais comum das empresas são as reativas, quando dá problema tem um CS para tentar resolver, mas a gente pode ter algumas métricas de CS e fazer um trabalho de CS proativo, que eu acho super interessante também, por conta de prever os problemas, né? Então, de fato, estudar e implementar CS. Ações de Customer Development, ou seja, essa aqui é uma metodologia, inclusive, que se vocês pesquisarem aí sobre ela, é basicamente pensar produto de fora para dentro, ou seja, perguntar para os clientes o que eles gostariam, quanto eles estariam dispostos a pagar e pensar produto para esses caras. Muita empresa tem uma base muito grande de clientes e acaba não extraindo o potencial valor desses clientes. Então, imagine que você tem, sei lá, um comércio, vou dar um exemplo. E dentro do seu comércio você tem um fluxo de pessoas. E esse fluxo de pessoas costuma comprar produtos correlatos ao que você vende no seu comércio. Então, você pode extrair mais valor desse mesmo cliente aumentando o mix de produto. Um exemplo clássico sobre isso, inclusive falando de margem, de contribuição e tudo mais, é posto de combustível. Por que as conveniências do posto de combustível são tão completas e cada vez mais completas? Para que o cliente aumente o ticket médio e especialmente em produtos que têm mais margem. Lembra que eu falei que a margem de combustível é pífia, né? É muito baixa. Então, obviamente, tem um volume de vendas grande, uma margem baixa e ainda acaba sobrando um dinheiro. Mas o lance é que se você tem um consumo na conveniência com produtos com mais margem, você acaba extraindo mais valor do mesmo cliente, né? Então, pensar produto de acordo com o perfil do cliente e o que ele está pedindo e necessitando. E controladoria de processo e qualidade, né? Então, de fato, tem uma área... a gente falou aqui de CS, que é uma área um pouco mais
de relacionamento, mas você pode ter também uma área de controladoria operacional, de controle de qualidade. Vou dar um exemplo. Escritórios de advocacia tem uma área chamada controladoria jurídica, pouco óbvia para muitos donos de escritório. Aqui na Marvi, a gente tem uma área de controladoria operacional, que é uma área que não atende o cliente na ponta. Ela faz a gestão das pessoas que estão atendendo o cliente na ponta. Então, a gente verifica se aquilo que precisa ser feito para os clientes estão sendo feitos corretamente. Então, também pode ser um insight para aumentar a LT, ou seja, reduzir o seu churn, né? Aumentar o tempo de vida do cliente. E, por fim, não menos importante, eu quero trazer e deixar aqui para vocês esse insight, que não importa se você é dono de uma indústria, de um comércio ou de uma empresa de serviço. Então, aqui eu coloquei, obviamente, empresa de grande porte, mas a título de exemplificação, eu quero dizer que independente do seu business, a fórmula secreta das empresas que vencem é o LTV sobre CAC igual a ROI, tá? Então, assim, a gente vai ter o custo de aquisição, quanto o cliente retorna e a gente vai ter esse delta. E com base nesse delta, a gente vai saber o quanto a gente pode acelerar o crescimento da empresa ou também quais são os parafusos que a gente vai apertar no nosso processo de aquisição e monetização dos clientes para que a gente extraia mais valor dos mesmos clientes. E para a gente finalizar aqui, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram até agora. Eu sempre digo que se uma pessoa só tiver sido impactada positivamente por esse conteúdo, já vai ter valido a pena. Então, espero que realmente traga insights valiosos aí para vocês, como trouxe para mim. E eu quero reforçar também que essa é apenas a ponta do iceberg, né? Entender dos fundamentos é apenas o básico para que a gente consiga, de fato, avançar e se tornar um expert. Então, por conta disso também, eu quero dizer para vocês que eu preparei uma formação bem rápida de financeiro para marqueteiros. Então, qual que é o ponto aqui? Essa planilha que eu coloquei nos slides, que vocês viram ali, ela vai ser disponibilizada para vocês, para que vocês possam fazer a própria modelagem aí com dados próprios, certo? Além disso, essa planilha ela traz uma visão de um período, como eu comentei, de um único mês. Então, a gente vai construir também no segundo módulo do curso uma planilha com o mês a mês, que é aquilo que eu comentei. A gente vai construir uma história sendo contada a partir dos dados. Inclusive, a gente vai fazer lá alguns rateios para conseguirmos encontrar o LTV sobre CAC por canal de aquisição, que esse é um outro desafio aí que as empresas e os marqueteiros têm de modo geral. Então, a gente vai conseguir fazer isso através dessa modelagem de dados e, inclusive, se você não é um expert em planilhas, pode ficar tranquilo porque eu tomei o cuidado de colocar um módulo específico, algumas aulas específicas explicando as principais fórmulas que a gente utiliza dentro da planilha. Afinal de contas, se você pegar uma planilha toda pronta e depois não conseguir dar manutenção nela, aquilo vai se tornar irrelevante no longo prazo. Então, você precisa entender os fundamentos lá da parte de modelagem também. Então, eu tomei esse cuidado e é um bônus para que você consiga, de fato, depois caminhar com as próprias pernas. Além disso, vai ter um grupo de WhatsApp de Tira Dúvidas, onde eu vou participar e a gente vai ter outros também marqueteiros lá para a gente poder trocar experiências. Então, eu acredito que é um produto realmente muito interessante para quem quer evoluir e dominar as alavancas de crescimento do negócio. Então, não espere que seja tarde demais para que você adquira esse conhecimento. Não deixe um cliente colocar você contra a parede, se você é dono de uma agência, por não entender esses indicadores, ou se você trabalha no marketing de uma empresa, não deixe de ter uma oportunidade, muitas vezes, na sua carreira, por não entender esses fundamentos. E se você é dono de uma empresa e precisa, de fato, conduzir aí, como qualquer dono de empresa, o setor de marketing e vendas do negócio, essa formação aqui vai poder te trazer esses fundamentos, essa clareza sobre os seus esforços, se aquilo que você está fazendo aí no seu negócio está valendo a pena ou não. E, inclusive, até conduzir melhor a prestação dos serviços de pessoas, sejam pessoas internas ou prestadores externos, como as agências que atendem aí os negócios, se de fato tudo que está sendo feito está valendo a pena. Então, QR Code na tela. Esse aqui é o link que vai lá para a página que vai explicar um pouquinho mais para vocês sobre o conteúdo, vai trazer lá também o preço do curso, da formação, mas eu quero reforçar que, no meu entendimento, isso aqui é algo realmente muito barato por esse conhecimento. São literalmente anos de estudo, muita modelagem financeira, muita planilha aí para conseguir entender e interpretar tudo isso, e isso vai chegar tudo mastigado aí para vocês, tá? Então, curso financeiro para marqueteiros, QR Code na tela. Para reforçar, eu sou o Insta do Mano, né? Meu nome é Manuel Victor, mas o meu Instagram lá é o Insta do Mano, sou mais conhecido como Mano. Então, por favor, também sigam lá o meu perfil no Instagram, porque afinal de contas, como eu comentei anteriormente, eu também produzo conteúdo por lá, que são conteúdos complementares sobre gestão, finanças e marketing. Então é isso aí, meu muito obrigado novamente e espero encontrar você lá dentro da comunidade do curso Finanças para Marqueteiro. Até mais!